Cumprimento todos vocês com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que a bendita e gloriosa e célica paz do Senhor reine em vossos corações. Pois bem, meus queridos e estimadíssimos irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu quero nesta noite trazer uma reflexão bíblica e, para tanto, eu quero fazer uma leitura bíblica que encontra-se no capítulo 4 do Evangelho de João. Portanto, o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, e os versículos 29, 28, aliás 27, 28 e 29, que diz-nos assim a palavra de Deus. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, antes de eu fazer a exposição desta reflexão escriturística, eu quero pedir para vocês, para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, que por gentileza inscrevam-se no meu canal, o pregador do Evangelho, Vanderlei Miranda Lopes, e ativem o sininho para que cada mensagem que eu postar, você seja avisado que tem uma nova mensagem. E também peço que vocês compartilhem as mensagens, ajudem a espraiar a pregação do Evangelho, porque espraiar as boas novas de salvação é algo sublime e salutar. Deus se agrada e se compraz com os tais que assim o fazem. Pois bem, meus queridos, este capítulo 4 aqui do Evangelho, que segundo escreveu João, fala-nos no início deste capítulo aqui que Jesus ele saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário ele passar por uma cidade chamada Sicar. Esta cidade chamada Sicar, alguém diz que pode ser a antiga cidade de Siquém, e se fazia necessário que Jesus passasse por ali. Os religiosos, os demais judeus, eles faziam uma volta para não passar por Samaria, porque havia uma rixa dos samaritanos com os judeus. Isso, uma rixa antiguíssima, e eles não se davam. E Jesus fez questão de passar por esta cidade. E ele deu uma ordem para os seus discípulos ao entrarem
ao passarem esta cidade, Jesus foi até um determinado lugar onde havia um poço chamado Poço de Jacó. Esse Poço de Jacó, ele foi escavado por Jacó, e esse poço tocou para o filho de Jacó, o José. Foi uma herdade que Jacó deu para o seu filho José. E esse poço, então, era muito antigo, aproximadamente ali 3, 4 mil anos tinha esse poço. E as pessoas iam ali para tirarem água. E Jesus deu uma ordem para os discípulos irem até a cidade para comprarem alimento. E certamente o único discípulo que ficou com Jesus foi João, porque ele narrou essa história que os outros tinham ido para a cidade para comprarem alimento. E Jesus era aproximadamente meio-dia, quase meio-dia. O texto diz que era na 6ª hora. E a 6ª hora, trazendo para os nossos dias, seria o meio-dia. Jesus estava ali, certamente cansado da caminhada, porque Jesus, na condição Jesus era 100% Deus e 100% homem. Na condição de 100% Deus, ele sabia todas as coisas, não tinha canseira, mas na condição de 100% homem, ele sentia sede, sentia fome e canseira. E então ele estava ali cansado daquela jornada, quase ao meio-dia, e veio uma mulher até aquele poço com o seu cântaro para sacar água, tirar água daquele poço. E Jesus abordou aquela mulher ali, pedindo para que ela desse-lhe um pouco d'água. E os samaritanos não se davam com os judeus, havia uma rixa entre eles. E a mulher olha para Jesus achou aquilo estranho, porque ela viu de pronto ali que Jesus era um judeu, e ela achou estranho daquele judeu pedir água para ela. E ela olha para ele e diz: mas tu não sabes que os judeus não se dão com nós samaritanos? Como é que tu me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus replica-lhe dizendo: mulher, se tu soubesses, se tu soubesses, mulher, quem é que está te pedindo de beber, tu pedirias a mim e eu te daria. Eu tenho a água da vida eterna para te dar. Quem bebe desta água carece de voltar outras vezes para saciar a sua sede, mas a água que eu tenho para te dar, tu vais tomar desta água e nunca mais tu vais ter sede. Jesus estava falando da sede espiritual. Jesus, ele é a água da vida que sacia a sede espiritual do homem e da mulher. Jesus é a fonte da água da vida que sacia a sede espiritual da humanidade. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Aleluia! E aquela mulher, meus queridos irmãos, esta mensagem aqui ela é um pouco longa, é óbvio que eu vou abreviar um pouco. E aquela mulher então disse para Jesus: então dá-me desta água, eu quero beber desta água. Aleluia! Aquela mulher teve um encontro ali com a água da vida, com Jesus. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Ali estava a fonte da vida.
O manancial da vida estava ali na frente daquela mulher. Aleluia, bendito seja o nome precioso do Senhor. Mas nos versículos adiante aqui, em que eu fiz leitura, os discípulos voltaram com o alimento para Jesus, e quando chegaram ali ficaram estupefatos, atônitos, porque não era comum, as pessoas daquela época ali, os judeus, não tinham por hábito de um homem, um líder de uma religião, um rabino, estar falando com uma mulher. Eles não conversavam em público com mulheres. E eles ficaram estupefatos de verem Jesus conversando com aquela mulher, mas não fizeram nenhuma pergunta. Aleluia, louvado seja o nome precioso do Senhor. Queridos, aquela mulher, ela foi tão impactada quando ela teve a resposta de Jesus, que Jesus disse para ela que ele era a água da vida, e quem bebesse da água que ele tinha para dar para aquela mulher, ela não precisaria mais voltar naquele poço para sacar água, porque a água que Jesus dá, ela sacia a sede espiritual. E aquela mulher, ela pegou o seu cântaro. O cântaro era um vasilhame, uma vasilha, uma espécie de um jarro que as mulheres colocavam no ombro ou na cabeça para carregarem água. Ela pegou aquele seu cântaro e entrou na cidade dizendo: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Não é este o Messias? Não é este o ungido que havia de vir? Aleluia! E certamente esta mulher, ela foi diretamente nos líderes religiosos de Samaria e falou para eles que ela tinha bebido da água da fonte da vida eterna. E eles de imediato foram ter com Jesus, foram saber a veracidade das palavras daquela mulher que entrou na cidade tal qual uma evangelista, tal qual uma missionária, pregando, anunciando esta palavra de salvação. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Jesus, ele é o Salvador por excelência. Jesus é a água. Jesus é a fonte da vida eterna. E esta água salutar, esta água está jorrando para todos quantos queiram beber. Meu amigo, venha para o manancial da vida, venha para a fonte da vida, beba de graça da água da vida. Aleluia! Jesus é esta fonte, ele é o Salvador por excelência. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Querido amigo, Jesus te ama. Venha e beba desta água da vida. Ele está oferecendo para você gratuitamente. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Mas, meus queridos, eu preciso arrematar esta mensagem. Mas antes, porém, vou orar por você. Aleluia. Altíssimo, magnânimo, eterno e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus. Pai, eu intercedo agora por todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, Senhor, e vão aderir à mesma, e que o Teu Espírito Santo faça uma grande obra, Senhor, na vida destas pessoas. E se tiver alguém com algum problema, Pai, eu peço a Ti que o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, queira sanar este problema, Senhor. Que a Tua bênção divinal seja impetrada sobre a vida de todos, Pai. É o que eu lhe peço, Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus.
Amém e amém.